12 horas e 15 minutos, só chegamos às 17h20 em Recife. E temos que retornar breve, pois o voo tenho que estar em Recife 10h30. E agradeço a Deus a paciência do pastor Ismael em me pegar, me trazer. E agradeço ao pastor Ailton, presidente da igreja, pelo convite, a sanção, a anuência, melhor dizendo, ao pastor Samuel, com a sua família, ao corpo ministerial, a toda a coordenação jovem e a este grupo de jovens, a igreja. Muito obrigado pelo convite. Queridos, eu quero ler o texto proposto na temática, uma mensagem estimulativa, e eu quero ler para contextualizar com o tema, no capítulo 3, versículo 6, que diz, versículos 6 e 7, o que vem subindo do deserto, como coluna de fumaça perfumada de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores, é uma pergunta. Vede, é a liteira, a cadeira da qual Salomão é transportado, escoltado por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel. Queridos, tendo em tese que o versículo último do capítulo 3, o tema está inserido, que é uma petição, é um anelo pela volta prometida de um noivo. E no capítulo 3, a gente vê o cortejo nupcial. Quero tomar por base esta passagem para contextualizar a tipologia existente no livro de Cantares. Cantares é um poema lírico escrito por Salomão e que foi aprovado pelo Cânon, que deu veracidade à inspiração de Deus para que pudesse estar inserido na Bíblia. O interessante é que, com tantos séculos passados, a gente encontra algumas dificuldades na nossa cultura para ler o livro de Cantares, porque às vezes confronta pelas palavras expressa de amor, que às vezes aparecem tão sensuais, expressa de um homem a uma mulher. Muitos cristãos têm dificuldade de ler o livro de Cantares por conta de palavras sensuais que é encontrado. Imagine que naquela época a cultura mais fechada ainda, e Salomão, que protagoniza o livro, ele usou termos tão odiernos que hoje muitas vezes nós temos dificuldade de usá-los para as nossas próprias esposas. Então, ele é um poema lírico que retrata uma tipologia para o Velho Testamento. O Velho Testamento, Salomão é uma tipologia do Deus Yahvé, e o substantivo feminino aqui aplicado a Sulamita é uma tipologia de Israel. Já para o Novo Testamento, como de praxe, Salomão é uma tipologia de Jesus, o ápice do amor de Deus, e nós que formamos a sua igreja é uma tipologia da Sulamita. Eu quero pedir a vossa permissão
para contextualizar a narrativa histórica, para entendermos a nossa esperança. Quando nós analisamos a história, sabemos que Salomão protagonizou um período de paz, que Salomão se tornou um homem mais sábio de toda a Bíblia, que antes dele e nem depois dele, disse Deus, haveria igual. Salomão galgou muitas riquezas e sabedoria. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, há relatos extrabíblicos que relatam que na época havia uma rainha chamada, e nós a conhecemos como rainha de Sabar, a Etiópia. Esta rainha, ela tinha o poder de discernimento dos enigmas. Então todos os reis do Oriente, quando tinha enigma, socorriam-se a ela, para ela trazer a lucidez dos enigmas. Então, naquela época, a rainha de Sabar era top. Porém, quando Deus promete Salomão sabedoria, vejam que acontece algo no seu reino, que envolve duas mães e uma criança morta. E o enigma agora era indecifrável para saber quem era a verdadeira mãe. E os irmãos observam que Salomão, pela sapiência que Deus lhe deu, consegue interpretar o enigma. E a Bíblia diz que isso espantou não só Israel, mas saiu além das fronteiras. Então isso implica dizer que a notícia chegou em Sabá. Observem que está no texto bíblico que a rainha de Sabá ouviu falar que agora tinha um rei, o rei de Israel, que era mais sábio, mais entendedor dos enigmas do que ela, pois na ótica humana era impossível. Se os irmãos lerem o texto do livro dos reis, vai ver que a rainha de Sabá, ela prepara uma viagem a Jerusalém. Era uma viagem custosa, de despender muito dinheiro, e além disso, ela prepara presentes de altos valores, com o objetivo de vir a Jerusalém, para saber se era verdade aquilo que ela ouviu. E vejam que a Bíblia diz que o teor da visita era perguntas. Está no texto que ela elaborou enigmas para ver se Salomão discernia ou interpretava os enigmas que ela preparou. Chegando ela em Jerusalém, ela já é impactada pela luxúria, pela riqueza do palácio. Os vestes dos empregados de Salomão lhe chamaram a atenção, a ponto de que quando ela se aproxima e tem audiência com Salomão, os irmãos vejam que o texto diz que de todas as perguntas enigmáticas que ela fez a Salomão, não ficou uma que ele não lhe desse resposta. Então é quando ela diz: não me contaram nem a metade do que você é capaz. Não me contaram nem a metade do que eu vi, é mais do que me contaram. Veja a que ponto a sabedoria de Salomão chegou. Salomão era o top, Salomão era o rei. Porém, diz os históricos, as narrativas históricas, que Salomão, com todo este glamour, é necessário uma vistoria na sua jurisdição. Em todo o reino, o rei anualmente ou periodicamente fazia uma viagem de visita no seu reino. E é óbvio que a Bíblia mostra o contexto desta viagem, porém está na extra bíblica, nas entrelinhas. Quando Salomão, verificando, ele chega em uma região menosprezada, uma reunião de plebeus, uma reunião de pessoas sofridas, região de pessoas pobres.
quando Salomão chega naquela região que o povo sobrevivia. Por exemplo, esta região aqui é região canavieira, eu entendo disso, me cresci nisso, mas Salomão vai passar em uma jurisdição do seu reinado que a especialidade era a plantação de uvas. Em vez de canaviais, era vinhas, e ele se depara em uma daquelas vinhas com algo surpreendente. Por quê? Porque tinha alguém fazendo a obra errada, na hora certa e no lugar certo. Vejam que a história da Sulamita, ela está exposta a uma situação que não era peculiar. Ela estava trabalhando de vigilante de uma plantação de uva. Isso implica dizer que ela diz: os meus irmãos se indignaram contra mim, se aborreceram contra mim e me colocaram para tomar conta da vinha. Ou seja, por uma revolta ou uma discórdia dos seus irmãos, eles disseram: você agora vai vigiar a nossa plantação de uva. E isto implicava em alguns fatores: região pobre, e além disso, o sol causticante. Ela tinha que se expor ao sol, ao frio da noite e o perigo dos animais e dos salteadores. Então a Sulamita se predispõe e é posta para trabalhar como vigia em uma plantação de uvas. Diz o contexto histórico que quando Salomão passa por esta região, ele é impactado, uma região de pessoas pobres, mas aquela vigilante, pelo olhar, que olha para o olhar do rei, que não era qualquer pessoa que tinha este privilégio, foi uma ocasionalidade, digamos assim. Ela encara o rei. Quando ela encara o rei, o coração do rei não resiste. Uma morena, salpicada pelo sol, a pele escura por conta do sol. Então quando Salomão encara com ela, ele começa a elogiar, ele sente o amor. E imagine, o amor é recíproco. Agora o rei sente o coração bater por uma improvável, uma plebeia, uma mulher que estava no lugar errado. Porém o amor se espalhou tão rápido, o amor foi tão verdadeiro, que Salomão, ele pensa em trazer a Jerusalém para reinar com ele, por conta do amor e da coragem que ele viu nela. Uma mulher diante de uma plantação de uva, diante o dia e a noite, era característica favorável. Ela tinha a característica de força, coragem e beleza. Estas características Salomão viu nela. Então o amor foi recíproco e à primeira vista. Então ele enche-a de elogio, comparando-a até um elogio que era o mais alto elogio da época. Uma mulher ser comparada às éguas dos carros de Faraó. Capítulo 1, versículo 9, que era símbolo de força, de coragem e de beleza. Agora ele sabia que o coração pedia para trazê-la para Jerusalém, mas ele não pode, porque havia um protocolo real que dizia ao qualquer rei da monarquia de Davi que ele poderia se apaixonar, ele poderia amar por qualquer moça da sua jurisdição. Porém havia uma cláusula proibitiva: muito se ela não fosse da pele escura e pobre. Então o rei de Jerusalém não podia se apaixonar, nem trazer para Jerusalém para reinar uma mulher da pele escura e, para piorar, plebeia. Veja que ele a enche de elogio, ele enche o coração de uma promessa. Ele diz: me aguarde, eu vou voltar a Jerusalém e vou
quebrar o protocolo e voltarei outra vez para lhe buscar. Eu venho lhe buscar, me aguarde. Esta é a promessa que eu lhe faço. Observem que a partir daqui, esta promessa impactou o coração da sulamita a ponto que ela não quer desistir. Fizeram de tudo para ela desistir, mas ela não desiste. Se você observar o capítulo 1, salvo engano, a partir do versículo 5, a notícia de que Salomão se apaixonou por uma mulher improvável, da pele escura e pobre, chega em Jerusalém. Quando a notícia chega em Jerusalém, as filhas de Sião, as filhas de Jerusalém, aquelas que não tinham defeito, aquelas que o amor do rei já era promulgado, começaram a tirar onda e a dizer e mandar mensagem: desista, tira o cavalinho da chuva, você nunca vai entrar em Jerusalém, você é pobre, você é morena, você tem a pele escura. Olha que nem isso fez ela desanimar. Ela diz: ó filhas de Jerusalém, não olhei para o eu ser morena. Eu sou morena, mas eu sou cheia de beleza. Os meus irmãos se indignaram contra mim e me colocaram para trabalhar de vigilante de plantação de uva. Ela estava dizendo: eu estou queimada por fora por conta do calor, mas por dentro eu sou rica em beleza. Ela estava dizendo: eu tenho promessa do rei que ele vai me buscar e vocês não vão roubar esta esperança de mim. Ela diz: isso é fenocópia. A Bíblia, a ciência nos ensina que a palavra fenocópia é simplesmente o dizer. Se você pegar, ou seja, a pessoa mais branca que tiver aqui, a lourinha, o lourinho, coloca ele agora, a partir de outubro até dezembro, debaixo do sol, tomando conta de uma plantação de cana. No final de dezembro, se você for buscar ele, ele vai estar da minha cor, porque o sol o queimou. Isso é fenocópia. Aí vai dizer: eu não sou assim, é marca de sofrimento. Era o que ela estava querendo dizer. Eu sou morena por conta do sofrimento do sol, mas eu sou beleza pura e o rei se apaixonou por mim. Observem que quando nós vamos para o Novo Testamento, a promessa é feita. Se você observar, quando Israel não valoriza este amor, quando os filhos de Israel do Antigo Testamento não eleva o tamanho do amor que Deus deposita a eles e não faz caso, aí Deus envia o ápice do seu amor através de Jesus. E olha a observação: quando Jesus vem, capítulo 1 de João, ele vem para quem? Para os que eram seus, para os que eram seus. Quando nós vamos para a mulher gentia, Ciro Fenícia, Jesus é duro, mas é verdadeiro. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Israel não valorizou o amor deste Deus. Por isso que Deus já disse a Isaías: eu vou amar a um povo que não me chama e nem procura por mim, um povo que não me conhece, e vou colocar ciúme em Israel. É a mesma coisa de um homem se apaixonar por uma mulher bela e lhe dar todo o amor que ela precisa, mas ela descarta e não valoriza o que ganha do seu amado. Então ele, revoltado, ele se apaixona por uma mulher que aparentemente não vale nada e a ama do mesmo jeito e vai colocar ciúme na bela. Foi o que ele fez conosco. Quando Israel rejeitou o amor de Deus, aí Deus olha para os gentios, olha para nós que não tínhamos direito a este amor, e Israel não acreditava. Se você analisar, a gente não era gente no Antigo Testamento. Israel chamava a gente de imundo. Israel não é, até hoje
Eu tenho amigos na América e na Europa que trabalham em construção. Eles entram na casa de judeu, se eles abrirem a geladeira para beber água e eles souberem, eles jogam a geladeira fora, porque se tornou imundo, porque o não judeu tocou nela. No Antigo Testamento, nem direito de adorar a gente tinha. Por quê? Porque os israelitas, só eles, tinham direito de adorar ao Deus único e verdadeiro. Para os irmãos ter uma pálida ideia, no templo, no período de Jesus, havia os pátios. Primeiro pátio para entrar para adorar era das mulheres. Ali ficava só mulheres judias, ou seja, antes desse pátio tinha uma mureta no pátio, e o mureta dizia os dizeres: gentil não pode entrar, risco de morte. Então, se um gentil cruzasse a mureta, era morto, era fulminado. Só entrava judeus. As mulheres ficavam no pátio mais baixo, só subia no segundo os homens judeus. Quando eles chegavam em cima, olhava para baixo, estavam as mulheres, e fora da mureta estavam os gentios. Eles gritavam: obrigado, Deus, por não nascermos mulher, e muito menos gentios, que são imundos. E dali só sacerdote, e dali para frente só por sorteio. A gente estava descartado. Aí Israel não aceita o amor de Deus. Paulo aos Romanos capítulo 10 e 11, ele diz: Israel rejeitou a justiça de Deus. Versículo 25 do capítulo 11, aí ele diz aos Romanos: gentios, eu quero dizer uma coisa a vocês. Deus endureceu em parte o coração de Israel para vocês entrarem, e enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar seguro, vai estar parado. Ele estava dizendo: enquanto a trombeta não tocar, a vez é nossa, o amor é nosso, o direito é nosso de adorar este Deus. Nós não tínhamos direito. Estávamos descartados da promessa. Israel não valorizou o amor. Aí Deus olha para nós. E nos ama de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí agora Jesus vai formar a igreja, a sua amada, a sua noiva, encontrada aonde não merecia. Por isso que judeus não gostam, judeus ortodoxos não gostam de cristãos, porque Deus derramou o amor para nós. Agora imagina, ele forma os discípulos, e os discípulos eram só judeus. Pode observar que não tinha nenhum gentio entre os 12. Mas Cristo sabia que esse amor ia nos colocar no lugar deles. Quando Cristo faz a última reunião, como Salomão disse a Sulamita: eu não posso te levar agora, mas eu vou quebrar o protocolo e vem te buscar. João capítulo 13, ele diz que Jesus faz uma reunião de despedida, e Jesus diz: eu vou voltar para o Pai, e para onde eu vou vocês não podem ir agora. Aí Pedro pergunta: Senhor, para onde tu vai que nós não podemos ir? Estamos prontos para dar a vida. Aí a reunião fica triste. Aí Jesus entra no capítulo 14 e fala da cultura. Ele diz: não fiquem tristes o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, esteja vós também. A cultura eles entendiam, mas a fé estava fechada. Na cultura da época, professores dizem que quando um jovem ia pedir uma moça em namoro, a cultura eu conheço, porque eu tenho amigos que vivem essa cultura, e eu pergunto muitas coisas. O noivo vê a moça só no dia que fecha o contrato, e na maioria só vê no dia do casamento de novo. Então, quando um jovem ia na casa de um pai pedir uma moça em casamento, ele já saía de casa com uma bolsa com prata e um vinho, o suco de uva. Chegava na casa do sogro, saía da casa do pai, ia na casa da amada, e entrava, e ela fazia que não estava sabendo. Aí ele dizia ao pai: eu vim pedir a sua filha em namoro e casamento. O pai chamava a filha. Quando ela dizia sim, pai, eu aceito, ele pegava as moedas e dava o pai. É o dote, está pago o dote. Pegava o vinho e dava para ela beber, e os três bebiam como memorial que ela não podia esquecer. Então ele agora dizia a ela: vou voltar para a casa do pai e vou preparar lugar para você. Quando estiver pronto, eu venho lhe buscar. E ia para a casa do pai. Jesus fala do que eles estavam sabendo, mas ele não esperava que ia ser tão forte. Jesus vai morrer, paga o preço, paga o dote, e com a morte na cruz, o dote é pago. Pai, está pago. Agora eu posso amar a quem eu quiser. Agora a porta do inferno não vai prevalecer. Veja que eles matam Jesus, porque a mensagem de Jesus quebra o protocolo. Porque a cúpula do antigo judaísmo, os saduceus, eles não acreditavam em vida após a morte. Eles diziam que não havia ressurreição. E o evangelho de Jesus é baseado no sobrenatural, a vida eterna, o arrebatamento. Então, quando eles matam Jesus, eles matam de cruz, porque era praxe. Quando Roma adotou a prática de morte de cruz, foi com alguns objetivos específicos. Primeiro, para punir escravos fugitivos, para que nenhum outro mais fugisse. Segundo, para punir revoltosos vencidos, que era para eles o caso de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, por ele, era escândalo para os judeus. A palavra escândalo no grego é escândalo, que quer dizer pedra de tropeço. No latim quer dizer escandalium, que quer dizer pedra que alguém pode tropeçar. Quando chegou no nosso português, escândalo quer dizer comoção, que causa irritação. Então a mensagem de Jesus para o nosso português, os judeus tinham como laço, como armadilha, e por isso disseram: vamos matar, porque se a gente matar ele de cruz, acaba com esta mensagem e tira a possibilidade dos seus seguidores continuar crendo, porque a lógica era: quem continuar com esta esperança, pregando esta mensagem que ele ensina, vai morrer do mesmo jeito. Eles matam Jesus na cruz, mas não esperavam o impacto da ressurreição. Terceiro dia, a morte não pôde vencer, e Jesus é ressuscitado. As primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foi representantes dos sacerdotes. Os soldados correram e disseram-lhe: Jesus ressuscitou. Eles acreditaram tanto que pagaram muito dinheiro para eles dizer o contrário. Digam que ele está morto
e continua morto. Os discípulos roubaram o corpo dele e ele não está vivo. Observem que quando Jesus ressuscita, primeira coisa que ele faz é ir buscar os discípulos, tudo ferido. A maioria desistiram, não acreditaram, porque a visão era terrestre, mas a mensagem era celestial. Veja que Jesus vai buscar um por um, não deixa ninguém para trás. Evangelho de ressurreição, evangelho de arrebatamento, é isso, gente. A gente tem que cuidar um do outro, fazer como Jesus fez. Quem ia mais atrás de Pedro, quem ia mais atrás de Tomé, quem ia mais atrás dos fugitivos de Emaús? Ninguém ia. Nos dias de hoje a gente costuma descartar um ou outro. Só precisa saber de uma má notícia que a gente já deixa de visitar e de dar a paz do Senhor. Ei, não é assim não. Evangelho é para a gente cuidar um do outro, porque o objetivo é a gente subir junto, é a gente subir junto, é a gente subir junto. Diga para quem está ao seu lado: se depender de mim, você vai subir comigo. Ele ensina, ele restaura, ele renova. E ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Confins quer dizer extremidade, até o último limite da terra. Vocês vão dizer que eu estou vivo e vou voltar. Ele volta para o Pai, e quando ele volta para o Pai, perplexidade. Os anjos vêm e dizem aos discípulos: por que vocês estão perplexos, olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará outra vez, da mesma maneira que está indo. Então aquilo atiçou o coração dos discípulos: e ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Agora, como a sulamita, pode olhar em Cantares, de manhã ela saía pela rua gritando: vocês viram se o meu noivo mandou notícia? Ninguém respondia. Meio-dia ela voltava: vocês viram notícia do meu noivo? Ninguém respondia. Na noite ela entrava na rua, procurava os soldados e dizia: vocês viram que o meu noivo voltou? Espancada era, mas não desistia. Desprezada era, mas não desistia. A música era: ó amado meu, vem pelas colinas, volta amado meu, volta amado meu. Aí agora vem a igreja. A preocupação agora não era a beleza, não era a cor, era a promessa que ele fez, porque a pregação agora era de Jesus é o nosso Senhor e vai voltar. Então isso quebrava protocolo, porque quem comandava a Palestina era Roma. Falar que Jesus era o Senhor era uma afronta ao Império Romano, mas eles não abriam mão. Veja que a mensagem era arrebatamento. Tiago vai pregar e prega a volta de Jesus. Aí os judeus procuraram Herodes e disseram: tem que matá-lo. Herodes, para agradar os judeus, decapitou Tiago para pegar fama e parar a esperança, mas não conseguiu. A igreja continuava pregando a volta de Jesus. Vem as prisões, não tinha jeito. Vem a lei, vocês estão proibidos de falar, de pregar, ensinar nesse nome. Não conseguiram tirar a esperança do coração deles, então vão arrebentando e não tem como tirar. Aí vem cerca do capítulo 9 de Atos, apóstolo Paulo se converte. Capítulo 12, olha como nós estávamos distante. Ou seja, os apóstolos em Jerusalém pregavam a volta de Jesus, mas com um objetivo. Qual era o objetivo? Era ter que cumprir a lei. Veja que eles pregavam o evangelho da circuncisão, e isto era o que valia. Aí agora, pela perseguição, alguns judeus
judeus de Alexandria vão pregar o evangelho, como também no capítulo 10, entrou na casa de Cornélio gentil, chega na Antioquia, e a Antioquia pega fogo. Agora o amor de Deus, a esperança atinge o coração dos gentios. Os gentios agora sacode Antioquia, a notícia chega em Jerusalém, Antioquia está pegando fogo, Jesus está batizando os gentios, e ele só fala na volta de Jesus. Aí disseram, vamos mandar um pastor para lá. Mandaram o Barnabé. Quando o Barnabé chega lá, aí diz, o negócio é grande, vou procurar quem? Vai procurar Saulo. Encontra Paulo, e Paulo diz, eu já estava sabendo disso, Jesus já tinha me dito que eu ia ser pregador dos gentios. Quando ele chega em Antioquia, ele vai pregar o evangelho diferente de Jerusalém. Jerusalém pregava o evangelho da circuncisão, era preciso cumprir a lei. Aí Paulo não, Paulo prega o evangelho da graça, e é o evangelho da graça que ama os gentios. Você é salvo pela graça, foi a graça, o amor veio para nós pela graça. Aí Paulo diz, não, vocês não precisam cumprir isso não, a graça já amou vocês, a graça libertou vocês, a lei coloca a espada no pescoço, mas a graça tirou, e vocês são livres. Adore, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele prega o evangelho da incircuncisão, e aí vem a diáspora. O senhor me permite? Aí vem a diáspora. A diáspora, muitos crentes, judeus já e gentios, vão a Roma, capital do império. E Roma, por volta dos anos 49 depois de Cristo, era o imperador Cláudio. E Cláudio tinha um dizer, Roma permitia, você é imigrante, você é estrangeiro, entrou em Roma, você não é proibido adorar o seu Deus, desde que considere César como o único Senhor. E isto é saudação cotidiana. Você lembra que a gente, quando encontra o outro, primeira coisa, Pai do Senhor. Então, aqui, qualquer que chegasse em Roma, poderia cultuar os seus deuses, mas que a saudação fosse César, o Senhor. Então esses crentes chegam, movidos por esta esperança de que Jesus vai chegar, fugiram da Ásia e entraram em Roma. E agora o evangelho de arrebatamento chega em Roma. Só que a lei dizia, vocês têm que homenagear e honrar César acima de todos. Me ajuda aqui, filho. Por exemplo, para você ter uma ideia, eles tinham a obrigação de entrar em Roma. Primeira saudação do dia era olhar um para o outro, fazer assim e dizer Securion, que no original é César, é o Senhor. Então os crentes chegam e não encaram isso, e vão agora pregar a volta de Jesus. Aí passavam pelo outro, era este o cotidiano antes dele chegar. Mas a esperança de Jesus voltar era tão grande que quando ele se encontrava, não lembrava de César. Olhavam para o outro, já vinha rindo e dizia Maranata. O outro dizia Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Aí o escritor romano Suetônio, ele diz que por conta disso Cláudio expulsou os judeus de Roma, e aí é onde surge Áquila e Priscila na região lá de Corinto, expulso por conta de uma esperança. Aí agora vem os anos 64 antes de Cristo, e quem estava protagonizando? Pedro, pregando a volta de Jesus. Vai, ele vem, vocês são uma geração eleita, vocês não podem desistir. Está vindo uma perseguição aí, Nero vai botar para derreter. Aí quando Nero assume, ele vai queimar os crentes. E Pedro diz, vocês não podem desistir, vocês não custaram prata nem ouro, mas o preço do dote já foi pago. Foi o sangue de Jesus derramado por vocês lá na cruz.
Relatos históricos dizem que eles prendiam os crentes, pais, com os seus adolescentes. Eu tive o privilégio de 2 vezes entrar no massacre, no lugar em Cesareia Marítima, e muitos pais cristãos que pregavam a volta, que esperavam Jesus, eram presos e jogados aos leões. As crianças, ainda adolescentes, agarravam na saia da mãe, no vestido do pai, e dizia: pai, o que é que vai acontecer? O pai dizia: filho, está vendo aquela grade? Tá, daqui a pouco vai levantar e os leões virão ao nosso encontro. A gente não pode negar Jesus, filho. Nós vamos encontrar com Ele. E os leões devoravam, e ele falando que ia ver Jesus. Aí Pedro entra em cena, e agora vão tentar matar Pedro, para parar a esperança. Se matar Pedro, os outros desistem. Chamaram, prenderam Pedro, inimigo do Estado. Vai negar, bota a cruz na frente. Pedro diz: eu só peço a vocês, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como ele morreu. Mas desistir jamais. Pode meter o prego, mas eu não vou desistir. Aí vai aparecer Paulo pregando na região da Caia e da Macedônia, as 2 regiões que formam a Grécia. Aí Paulo vai dizendo: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Por que Paulo diz isso? Porque os gregos, alguns doutores, entraram na igreja de Tessalônica e de Corinto, tirando a esperança da igreja, que não é a vida após a morte. Porque os gregos só buscam a felicidade no que eles podem pegar, nos que eles têm. E o evangelho do arrebatamento, Paulo dizia: se eu esperar em Deus só nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Paulo dizia: há uma felicidade maior na eternidade que Jesus ganhou para nós. E os irmãos iam desistindo. Aí ele diz: olha, eu não quero que vocês ignorem a quem já dorme no Senhor. O som da última trombeta, nós não vamos primeiro ser ressuscitados, mas eles, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Subiremos, nos encontraremos com Ele e subiremos para sempre com o Senhor. Aí disseram: prende, ele está pregando a volta, vamos parar. Aí prenderam Paulo e vão decapitar. Ou desiste ou decapita. Nos últimos momentos ele escreve a Timóteo: filho, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia. Não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O que é que faz para parar? Tem um velhinho aí que sobrou. O que é que ele está escrevendo? Jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno. Filhinhos, é já a última hora. Eles não esperavam Jesus amanhã. Aí disseram: prende ele, vamos ver se ele vai suportar o fogo. Jogaram ele num tacho de fogo. Quando vão olhar, nem um fio de cabelo queimado. Arrancam ele de lá, para ele não escrever nem falar. Exila numa ilha chamada Pátimos. Jogam ele lá, grilhões no calcanhar, vai quebra pedra. Aí vem o Apocalipse. João diz: irmãos, aqui é João, companheiro de vocês nas aflições. Estava eu exilado na ilha de Pátimo por causa do testemunho de pregar a palavra do Senhor. Mas no dia do Senhor estava eu ali, e eu vi um barulho de uma voz, como voz de trombeta, detrás de mim. E quando eu olhei para ver quem era,
era semelhante ao Filho do Homem. Os seus olhos pareciam chama de fogo. O seu cabelo era branco como a lã e como a branca neve. O seu vestido ia até os pés, e no peito tinha um cinto de ouro. Os seus pés feito latão reluzente, tirado da fornalha. E ele falou comigo, dizendo: quando eu vi sua voz, caí aos seus pés como morto. Ele veio, estendeu sua mão direita sobre mim e me disse: João, não tenha medo, João. Sou eu, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que tem a chave e fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Eu tenho o domínio do inferno e da morte, João. E eu vim aqui para te dizer: escreve as coisas que eu vou te mostrar. E João vai escrevendo, e entre elas: eis que eu cedo, eu venho. Guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Ninguém para. Era que crescia. Aí o imperador disse: vou mostrar que esse povo, esse Jesus está morto. E quem não desistir vai morrer. Eu estive pregando na Itália, no congresso de missões em Torino. Esse mês eu vou pregar em Milão e em Roma. Mas eu estive pregando há uns anos atrás em Torino. E na segunda-feira terminei o congresso. O pastor me levou por um dos acontecimentos bíblicos, mas não deu tempo de ir no corredor de fogo. Ele disse: Bento, o imperador estava com tanta raiva desta palavra da volta de Jesus, e ele é o Senhor, que preparou um tacho bem grande na praça principal da cidade, e mandou prender os crentes que pregavam e esperavam essa volta. Mandou prendê-los acorrentados de 2 em 2, jogados nos buracos. Marcou o dia que ia provar que Jesus estava morto e não havia esperança, e quem não apostatasse da fé ia ser jogado no tacho. O tacho bem grande aqui, a escada para subir, na aba, e uma tocha de fogo como daqui na porta de um lado e outra de outro, formando um corredor. A praça encheu, porque os romanos buscavam a felicidade na morte dos outros. Lotaram. O imperador chega, é ovacionado, aplausos, hinos romanos. O imperador acende o fogo e o azeite ferve. Ele diz: soldados, pegue esses crentes de 2 em 2. Se eles não desistirem, jogue-os no fogo. Os soldados iam lá nos buracos e arrancavam acorrentados um no outro. Quando eles chegavam na frente do corredor, os romanos enlouqueciam, acorrentados. Os soldados embravecidos diziam: ou vocês desistem dessa esperança, ou vão cair lá dentro. Aí eles queriam se soltar. Um puxava para lá, outro puxava para cá. Eu disse: pastor, eles queriam correr. O pastor disse: não, Bento, eles estavam tão cheios de Deus e queriam tanto ver Jesus, que olhava para o fogo e dizia: quem vai entrar primeiro sou eu. Deixa que quem vai primeiro sou eu. Me larga que quem vai primeiro sou eu. Os soldados arrastavam e os romanos enlouquecidos jogavam eles dentro do tacho. Quando eles caíam dentro do azeite fervendo, os romanos enlouqueciam. O pastor disse: Bento, foram 20 minutos, o imperador sendo ovacionado e crente sendo jogado no azeite. Com 20 minutos, Bento, houve silêncio em toda a praça e não se ouvia aplauso. Por quê, pastor? Porque os crentes que foram jogados acorrentados começaram a pular de dentro do tacho, ficar em pé na beira do tacho, sem corrente e sem queimadura.
E quando olharam o silêncio, começaram a correr na beira do tacho e gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Fizeram de tudo para parar. Império, Coliseu, antigo judaísmo, Sinédrio, fariseu, mas não conseguia parar. Regiões que eles matavam crentes, mas os representantes diziam: não tem jeito, quando mata 2 já tem 4 no lugar, quando mata 8 já tem 16 adorando a esse Jesus. Fizeram de tudo. Século 12, 13, 1229, tiram a Bíblia de circulação, mas não adiantou. Para os leigos não conhecer a verdade. Século 16, 1545, tiram o poder da graça. A religião tira o poder da glória e da fé. Aí vem Martim Lutero com a reforma protestante, dizendo que o justo espera e vive é pela fé, e ninguém vai tirar essa esperança de nós. Século 18, 1720 e pouco, aparece o ícone do iluminismo teológico, o liberalismo, predominado por Rudolf Bultmann, um filósofo ucrânio, dizendo que o Espírito Santo não interferia entre Deus e o ser humano. E esta coisa de que esse Jesus vai voltar, que está vivo, é o poder da pregação. Ou seja, quanto mais se repete, mais verdade vai ficando. Ele dizia que a única coisa verdadeira da história é que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu, mas não ressuscitou. E isto foi quase 300 anos de frieza, século 17 até o início do século 20. Quase que o pentecostalismo vai embora, exceto por poucos avivalistas. Mas ele quebrou a cara, porque ele pensava que a história de Jesus era como a história dos grandes ícones, como Elvis, como Michael Jackson, como Wilson Hudson. E ou seja, que a gente vai lá e já morreram, mas os fãs dizem que eles ainda estão vivos na história. Vai lá no túmulo. Eu já fui em Londres, já fui na América, está lá a placa dos famosos: aqui jaz, aqui está o resto mortais. Já entrei 4 vezes no túmulo de Jesus e não tem placa, só tem a montanha rachada. O que foi isso? Foi quando ele ressuscitou. Ele não está mais ali, ele está vivo, ele está vivo. Ele está tão vivo que você não veio aqui ver o nego pregar. Você veio aqui na esperança que ele está vivo e batiza e cura e salva e vai voltar. Deixa eu ouvir o barulho da geração que está esperando ele. Capítulo 3 de Cantares. Há uma pergunta: o que é isto que vem subindo, imparável como uma coluna de fumaça? Deixa eu olhar o que é. É a liteira do rei Salomão. E a liteira só saía em cortejo nupcial. Salomão fez para si uma liteira, montou dentro da liteira, e os soldados vêm com ele, protegendo dos perigos da noite. E ele vai para onde? Para o deserto.
vai buscar alguma coisa, e ele vem perfumado de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromático, preparado. Aí agora você vai chegando no final do capítulo 3. As filhas de Jerusalém vão ter que ver. Por isso que nós vamos primeiro do que Israel no arrebatamento. Ele vai ter que assistir, ele vai ter que ouvir a notícia que a gente vai entrar. As filhas de Jerusalém está dizendo: vinde, vem, filhas de Jerusalém, contemplar o rei Salomão com a sua coroa na sua liteira, feliz como no dia do seu casamento. Ele vai lá, pega a morena, pega a sulamita, e ela entra em Jerusalém pela porta. Ele quebra protocolo e ela entra. Século 21. Todos os estudos estão dizendo que esta é a geração do arrebatamento. Lembra que nós, os nossos pais, a mensagem prioritária era essa. Não tinha culto que não se falasse da volta de Jesus. Não tinha hino. O hino não era: você vai vencer, você vai ganhar dinheiro, você vai atropelar o seu irmão, você vai surpreender o seu irmão. Não, o hino era: ele vem, Jesus vem, ora vem, ele vem, Jesus vem, ele vem. Os nossos pais, por esta esperança, gente, os nossos irmãos não tiveram o privilégio de colocar um fardamento tão lindo, cantar com instrumentos. Muitos deles chegavam na igreja sangrando das pedradas que levava de casa para a igreja. Não podia subir na calçada de quem não era crente. Quando um crente passava pela calçada do não crente, ele lavava a calçada, dizendo: passou um germe por aqui. Entravam dentro da igreja sangrando, mas não desistia, esperando a volta de Jesus. E os cultos, com todo esse sofrimento, terminava diferente dos nossos. Como? Debaixo do fogo, do poder. E quem jogava pedra, não dava um mês, estava adorando a Jesus também, esperando Jesus voltar. Hoje, muitos doutores, alguns, me aconselham a não pregar mais Bíblia, não pregar mais arrebatamento, não pregar mais Pentecostes, porque não está dando agenda. Estão dizendo ele que a nossa geração jovem não quer saber mais de Bíblia, nem com lenço anda mais, quer saber de motivação, de gospel puro, light, de mensagem motivacional. Bento, muda o estilo de pregar. Vai estudar coach, vai estudar psicologia para pregar automotivação, que a pandemia depreciou. Tem igreja que já não pode mais falar línguas estranhas, porque a pandemia entristeceu a igreja. Já tem igreja que manda um papelzinho: Bento, evita falar alto, porque a igreja está depressiva. Evita falar arrebatamento, para não assustar os irmãos. Mas eu louvo a Deus que eu estou pregando em Araçaiba, estado do Pernambuco, e aqui ainda pode. Aqui tem uma geração que pode. Olha para quem está ao teu lado, diga: aqui pode. Então se pode, deixa eu ouvir o barulho de quem vai subir, de quem vai subir. Ela rabagada chavalaya racha. Ele vem. Oh, vem, amado meu. Século 21. Diga para quem está ao seu lado, diga: século 21, geração Y. De novo, século 21, geração Y. Diga: agora é a nossa vez, é a nossa vez de
de adorar, de continuar dizendo: ó amado vem, ó amado vem, ó amado vem. Lá irei, já vai. Allah brakasha for purega shut fast away your out. Have like go for break such way. Have like change I feel sir. Have like some to like a shot for Piacataya last. A minha glória está invadindo esta casa de uma forma sobrenatural. Da galeria nave ao púlpito, eu estou derramando unção. Receba agora renovo, receba agora renovo. Eu sinto a autoridade de Deus. Recebe agora. Deixa eu ver o barulho da igreja que vai subir. Só fica em silêncio quem vai ficar. Só fica em silêncio quem vai ficar. Quem vai subir, adora. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Fique de pé, por favor. Pastor Samuel, o senhor me conhece, sou conservador, mas com a sua permissão, se você está perto de um crente do mesmo sexo que o seu, vamos renovar os votos. Se for íntimo não tem problema, mas se não for, vira para ele aí. Me ajuda aqui, companheiro, me ajuda aqui. Olha para mim não, olha para ele assim, ó. Se você pode, e diga para ele: não estou nem aí. Como você começou o congresso, quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar pegando fogo, cheio de esperança, porque a trombeta pode tocar hoje. Diga a ele: se ela toca hoje, eu quero subir com você, pegando fogo, voando faísca. Mas se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Pergunta a ele aonde. Diga: lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Vizinho o muro de jaspe, lá na beira do rio de cristal, no banco de ouro. Eu quero te ver lá. Diga a ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar, mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai feder, o negócio vai apertar, mas eu vou estar lá, eu vou estar lá. Aperta a mão dele, diga: está agendado, está fechado. Abraça ele: fechado, fechado. Ele vem, ele vem, ele vem. Quem está esperando, diga: a noiva diz, ele vem. Quem espera diz, ele vem, ele vem. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, amado.